e o meu tratamento de fertilização in vitro não deu certo. O que pode ter acontecido? Bom, são muitas causas, então vamos tentar dividir aqui em 3 principais grupos para a gente poder analisar cada uma delas. Primeiro é a questão do fator masculino, do sêmen. A gente tem que ver se o espermatozoide não tem fragmentação de DNA, se a qualidade é boa, se não tem nenhum problema genético, se não tinha nenhuma infecção. E a partir desses testes iniciais, a gente já pode saber se é possível melhorar a qualidade dos espermatozoides, para que isso, logicamente, vá repercutir na qualidade final também do embrião. Segundo ponto, o óvulo. Talvez seja o ponto mais importante, porque o óvulo é onde vai se desenvolver a criação do embrião em si. Até se a gente comparar o tamanho do óvulo com o tamanho do espermatozoide. O óvulo é muito maior que o espermatozoide. Eu até brinco, que o espermatozoide é como se fosse um vírus. Ele entra ali no óvulo, ele é quase uma capinha de DNA e ele junta o DNA dele com o DNA do óvulo e usa todo o maquinário celular do óvulo para desenvolver o embrião. Então, se o óvulo tem algum problema, o embrião que vai ser formado a partir daí também vai ter dificuldades de se formar. Especialmente quando a gente tem casos de baixa reserva ovariana, que é quando você tem menos óvulos, ou quando a mulher tem mais idade, acima de 35 ou acima de 40 anos. E isso tudo vai repercutir na qualidade dos embriões também, e aí a gente consegue analisar de algumas formas, mas a mais comum delas é a morfologia dos embriões lá no final, no 3º ou no 5º dia, quando a gente tem os blastocistos. Converse com o seu médico, converse com os embriologistas do seu caso, para ver como é que ficou essa qualidade embrionária e se esses embriões eram os embriões de qualidade alta que a gente chama de top quality. Então, esse foi o segundo ponto. O terceiro, o útero. A gente tem a interação do óvulo com o espermatozoide que dá o embrião, mas ainda tem o útero, que é onde aquele embrião vai se desenvolver, onde ele vai implantar para a gravidez poder transcorrer. E geralmente o útero é um fator não muito levado a sério, ou às vezes não muito investigado. Mas é um fator muito importante. A gente considera que o útero contribui com a chance de gravidez no mínimo em 30%. Os outros 70% talvez sejam o mesmo do embrião. Mas no mínimo 30% é o útero que está envolvido na história. A primeira coisa que a gente tem que ver é sobre o endométrio. Se o seu endométrio cresce bem, e isso você vê enquanto está fazendo lá os ultrassons. A gente vê o tamanho do endométrio, se ele passou de 7 ou de 8 milímetros. O aspecto, a gente fala aspecto triplo ou trilaminar. Ou quando tem progesterona, se ele fica branquinho, que ele fica hiperecogênico. Tem alguns detalhes técnicos aí, mas que o seu médico pode te explicar. Além do endométrio, que é o que a gente consegue ver no ultrassom, tem outras coisas que a gente não consegue ver, mas que a gente pode dosar, que são marcadores de implantação embrionária, que podem atrapalhar a implantação do embrião. Desde receptor de hormônio, células imunológicas, por exemplo, células NK, a janela de implantação em si, se você está com o útero receptivo, naquele dia ideal para o embrião implantar, se tem alguma infecção no endométrio, se tem bactérias que podem estar atrapalhando a implantação do embrião e outras questões também, como por exemplo malformações, se a dosagem de hormônio estava boa, se a dose de hormônios que você usou. Então o fator uterino é um fator muito importante também que a gente não deve desconsiderar quando os tratamentos não dão certo, ou mesmo antes, em qualquer tratamento que você vai fazer, o útero deve ser bem avaliado. Enfim, são muitas causas que podem levar a uma fertilização in vitro não dar certo, mas a boa notícia é que grande parte dessas causas, se não todas, são corrigíveis. A gente pode identificar a causa, fazer um tratamento específico para te ajudar a chegar na gravidez. E uma coisa sempre importante que eu digo, a gente nunca pode estar fechado a alternativas. Se não deu certo de um jeito, pense nas alternativas, pense em outras estratégias que podem te levar ao resultado final que você quer. Porque a gravidez é uma etapa importante para chegar no resultado final, mas o resultado final é ter uma criança em casa, que é isso que você está procurando. Espero que tenha ajudado. Caso você tenha alguma dúvida, se os seus tratamentos não derem certo e vocês precisem que a gente analise, veja se tem alguma coisa a mais que possa ser feito, entre em contato com a nossa equipe e teremos prazer em ajudar vocês.